Bora lá, meninos. Vamos terminar aquela aula do dia 25, né? Que nós começamos no dia daquela aula, a gente acabou que não deu a aula, fez mais foi tirar as dúvidas. E aí o que eu fiz o que eu iria fazer na aula do dia 25, eu fiz naquela gravação da parte 1 e parte 2. E essa parte 3 agora é o que eu ia gravar de qualquer jeito mesmo. Então, eu vou gravar aqui para mandar para vocês agora, tá? Então, vamos começar aqui. Não vai ser muito enrolado essa aqui, não. Vai ser mais rápido essa parte. Vamos lá, então. Então, o negócio é o seguinte. Qual que é o nosso objetivo com esse tópico aqui agora? Essa parte aqui que eu vou explicar para vocês é uma parte muito importante, mas muito importante mesmo no próximo conteúdo. E nós vamos começar, até que enfim, estudar derivadas, né? Vamos sair um pouco dos limites, assim, entre aspas, né? Sair um pouco dos limites, porque vocês vão perceber que a derivada nada mais é do que um limite. Então, por isso que a gente precisa aprender bem o que é limite para chegar bem em derivada. Então, para chegar bem em derivada, eu primeiro preciso também entender a questão do conceito de continuidade. Continuidade. Tanto em um ponto como em um intervalo. Vou colocar assim, continuidade em um ponto e em um intervalo. O que isso significa? Eu quero saber quando é que a função ela vai ser contínua em um ponto ou dentro de um intervalo. Isso vai ser muito importante para mim. Então, o que significa a ideia de ser contínua em um ponto ou dentro de um intervalo? Se eu estiver falando de um ponto, por exemplo, vamos imaginar aqui, eu vou desenhar alguns gráficos aqui, vou fazer logo tudo de uma vez, que aí já fica meio que pronto já. Aí eu só vou discutindo. Colocando aqui. Aqui. Às vezes você acha que é muito, mas é jogo rápido aqui. A gente só vai discutir o que seria essa continuidade ou não em um ponto, tá? Por exemplo, imagine que você tem uma função, você vai imaginar uma função qualquer, que ela esteja definida em um ponto, e aí você quer saber que ela esteja definida em um ponto, não, né? Não vou nem falar isso. Você vai te dar uma função e você quer saber se essa função ela é ou não é contínua naquele ponto, tá? Esse é o objetivo. Por exemplo, se você pegar essa função aqui, essa função aqui, se eu disser que aqui é um A, essa função ela não está definida nesse ponto A. Por que ela não está definida no ponto A? Porque você não tem imagem para o ponto A. A imagem dela aqui, não existe a imagem, ela não é definida no ponto A. Então a gente diz que ela não é contínua no ponto A. Essa outra função aqui, bem parecida com essa, vou colocar assim, por exemplo. Aí você fala, professor, agora mudou, ó. Se aqui for o A, eu digo, a função ela está definida em A. Ela está definida em A. Só que a imagem dela é diferente do f de A. Entende isso? Se fosse para ser o f de A, o f de A deveria dar aqui, ó. Bem aqui nesse ponto. Igual aqui nesse caso. Esse seria o possível f de A, mas o f de A é outro valor aqui embaixo. Então ela também não é contínua no ponto A. Ela aqui ela é até definida no ponto A, porque está bolinha fechada, né? Mas ela não é contínua no ponto A. Essa outra aqui, ó. Aqui,
Mesma ideia da outra. Aqui, suponha que aqui seja o A. Essa função também ela não é contínua em A. Por que ela não é contínua em A? Porque o valor que era para ser o f de A dela era aqui embaixo, mas ele é lá em cima. Se você mexer com os limites laterais, tanto à esquerda como à direita, você vai perceber que esses valores são diferentes, certo? Então ela também não é definida em A. Às vezes ela pode até assintotar assim, ó. A gente pode pensar assim, vamos supor aqui seja o A. Então tem ela assintota de cá e assintota de cá. Só que nesse caso ela também não é definida em A. Em nenhum desses casos aqui, em nenhum desses casos, ela é contínua. Em nenhum desses casos, ela é contínua. Então, em todos os casos, ela não é contínua em A. Tá ok? Ela não é contínua no ponto A. Agora, o que significa a ideia de ser contínua dentro de um intervalo? Às vezes, você tem um intervalo aqui, ó. Pode ser assim. Viu? Imagine que você tem esse intervalo AB aqui. Tem um intervalo A e aqui você tem um intervalo B. Aqui você vai ter um intervalo A até B. Então vamos supor, a minha função ela está definida dentro do intervalo AB, só que nesse caso aqui, ó, ela não é contínua em todo o intervalo AB. Por quê? Porque tem esse salto aqui. Ela não é contínua nesse ponto. Nesse caso, ela é contínua. Aqui é contínua. Aqui ela é contínua. Mas nos outros casos, elas não são contínuas. De um modo geral, de uma forma geral que eu ia falar, né? Quando é que uma função ela é contínua ou não? Quando você faz o gráfico de uma função, se você for ponderar pelo gráfico, isso é contínuo. Você viu que eu não precisei tirar aqui, eu continuei de um ponto até outro ponto, sempre da mesma forma, não tirei o lápis do papel. A gente até brinca e fala assim, ó, uma função é contínua quando você não tira o lápis do papel. Agora, nesse caso, se ela fizer isso, eu tive que fazer uma pausa. Eu tive que fazer uma pausa para fazer a minha função. Então, nesse caso, ela deu um salto. É aquela coisa que eu falei para vocês também. Ela deu um salto. Quando ela não dá saltos, a minha função é contínua. Se ela der um salto, não é contínua. Por exemplo, aqui nesse caso, você precisou parar para continuar. Aqui você precisou parar, descer e continuar. Aqui você parou, subiu. Aqui você teve que subir, parou e desceu. Aqui não. Aqui ela foi contínua em todo o intervalo. Aqui não. Você parou também. Então tem esses problemas. Então a ideia de continuidade é exatamente essa. Isso significa ser uma função contínua. Mas aí a gente vai ter que aprender a verificar quando é que essa função é ou não é contínua. Tá certo? Então, para isso, vamos escrever aqui o seguinte. Primeira definição. Vou colocar assim. Definição. Vou dizer assim, ó. Uma função f, é contínua, ela é contínua em um ponto A, em um ponto A, claro, né, pertencente ao domínio da função f, não faz nem sentido, se acontecer essas três coisas. Primeira coisa que tem que acontecer, f é definida no ponto A. Ou seja, ela tem que existir naquele ponto. Segunda coisa que tem que acontecer, o limite
de x tendendo a A de f de x existe. Lembrando que, para que um limite exista, só um lembrete, para que um limite exista, o que tem que acontecer? O limite de x tendendo a A pela direita de f de x tem que ser igual ao limite de x tendendo a A pela esquerda de f de x. Lembrete, tá? A gente já estudou isso. E terceira e última situação, o limite de x tendendo a A de f de x é o próprio f de A. Ou seja, ela tem que assumir a imagem da função. O limite da função, ela vai para a imagem. Quando você olha aqui anteriormente, você fala, professor, nesse caso ela está definida em A. Por exemplo, no primeiro caso, ela não está definida em A, então ela já não tem jeito de ser contínua, porque está aberta. Nesse outro caso, ela está definida em A, porque a imagem dele existe, só que quando você calcula o limite dele pela esquerda e pela direita é uma coisa. Aí você fala, beleza, o limite existe. Existe, só que ele não é igual ao f de A, se você aplicasse na função. A mesma coisa aqui, e aqui a mesma coisa também. Você pode até ver, ó, o limite de A, quando o x tende a A pela esquerda, vai para mais infinito. Quando tende a A pela direita, vai para mais infinito. Beleza, então o limite existe, só que ele não é igual ao f de A. Aliás, ela não está nem definida no A nesse caso, né? Já morre lá no primeiro item. Tá bom? A outra definição que eu vou fazer para vocês, definição. A outra definição é a seguinte, vamos dizer assim, que uma função f é contínua em um intervalo AB. É claro que esse intervalo deve pertencer ao domínio da F, tá? Se acontecer a seguinte coisa. Primeira coisa que tem que acontecer. O limite de x tendendo a A pela direita de f de x for igual ao f de A. Eu já vou desenhar, vai ficar mais fácil de enxergar. Segunda coisa, o limite de x tendendo a B pela esquerda de f de x for exatamente o f de B. E terceira coisa, tem que ser contínua em todo ponto do intervalo AB. É mais ou menos assim, ó. Quer ver? Deixa eu desenhar aqui que você vai entender bem o que eu estou querendo dizer. Quando que essa função vai ser contínua no intervalo AB? Então, aqui é o x, aqui é o y. Suponho que aqui é o A e aqui é o B. O que a gente tem que observar? Ó, esse cara é o f de A e esse cara aqui é o f de B. Vamos lá analisar isso aqui. Quando é que ela é contínua dentro do intervalo? Se o limite de A tendendo à direita, então se o limite vier por aqui, tendendo à direita, for o f de A. Se o limite tendendo a B pela esquerda, então eu estou vindo por aqui, for exatamente o f de B. E ela tem que ser contínua em todo esse intervalo. Tá certo? Então, com isso, eu tenho a ideia do que é uma função contínua em um ponto e do que é uma função contínua em um intervalo. Não pode dar salto, certo? Então, o lance central é não dar saltos. Esse é o lance central.
bom? Vamos fazer um exemplo aqui, quer ver? Vou pegar o livro de vocês aqui mesmo. Aqui. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente estudar essa história. Aqui, começou aqui. Vamos fazer esse primeiro problema. O cara diz assim, ó, investigue a continuidade nos pontos indicados. Vamos colocar ele aqui. Então, o que eu quero fazer? Eu quero saber se a minha função ela é contínua nesse ponto aqui, no ponto x igual a zero. Então, a primeira coisa que você tem que verificar, lembre-se sempre, volta lá. Primeira coisa que tem que verificar, f é definida no ponto A? Aí você olha para cá. A função f ela é definida por seno de x sobre x quando ele é diferente de zero. E a função f vai ter imagem zero quando x for igual a zero. Ou seja, quando x é igual a zero, ela é definida como zero. A imagem dela é zero. Então, está ok o primeiro item. Ela é definida. Segundo item. Qual é o segundo item? Limite de f de x existe quando x tende a A? Então, vamos lá. Como é que ficaria isso? Limite, quando x tende a zero, né, de f de x. Como ele tende a zero, ele não é zero. Então, seno de x sobre x. Eu já fiz algumas contas na aula passada, na parte 2, e vi que esse é o limite fundamental. O limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é 1. Beleza. Ele existe. Então, está ok. Então, esse pedaço aqui também está ok. Terceira coisa. O que tem que acontecer? O limite de f de x quando x tende a A tem que ser igual ao f de A. Opa, peraí então, olha só. O limite de x tendendo a zero do seno de x sobre x é 1. O f de zero é zero. Então, o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x não é igual ao f de zero. Então, essas coisas aqui são diferentes. Portanto, deu um zebra aqui. Ela não é contínua. Então, nesse caso, ela não é contínua em x igual a zero. Em x igual a zero. Por que ela não é contínua em x igual a zero? Ué, porque ela furou uma das três ali. Tá certo? Vamos mais um exemplo, ó. Vamos observar esse exemplo. Vamos para a letra B. Letra B, vamos ver o que rola na letra B aqui. Na letra B está escrito f de x é igual a x menos o módulo de x em x igual a zero. Vamos lá. O que eu tenho que verificar? Primeiro passo. F é definida no ponto A. Então, F é definida em zero. Se eu botar zero, zero menos módulo de zero vai dar zero. Não tem problema. Então, primeiro passo, ok. Não existe nenhum problema aqui. Não existe nenhum problema no domínio. Segundo passo. Qual que é o limite de x tendendo a zero de x menos o módulo de x? Quem seria esse limite? Vamos lá. Não tem problema nessa função também. Então, se eu substituir, ficaria zero menos o módulo de zero, então vai dar zero. Beleza, então ele existe, né? Ele existe de boa, tranquilo, existiu, sossegado, zero. Então, ok. Terceiro passo. O limite de x tendendo a zero da f de x, que é aquela coisa, deu zero. E o f de zero também dá zero. Então, esses caras são iguais.
Beleza, então tá ok. Então, nesse caso, ela é contínua. Como é que seria o gráfico desse trem, hein? Vamos pensar. O gráfico dessa coisa seria mais ou menos assim. Vamos analisar aqui. Se o x for menor do que zero, que é a raiz aqui dentro, né? Eu acho a raiz é zero, então o divisor d'água aqui é o zero. Se o x for menor do que zero, o que vai estar lá dentro daquele módulo é um número negativo. Com menos na frente ficaria positivo, então ficaria x mais x, então daria 2x. Então f de x vem como 2x, ela vem subindo assim. Então, ela sobe como 2x, bate no zero, e a partir do zero, ela é positiva. Essa parte que fica dentro do módulo é positiva. Então, o que sai é só o x. X menos x é zero. Então, ela vem por aqui. Em cima. Então, observe que eu não tiro o lápis daqui. Ela não tem salto, por isso ela é contínua em x igual a zero. Aliás, ela é contínua em todos os números reais. Ela não tem salto em momento algum. Sacou? Ela não tem salto nesse caso. Tá? Ela não vai ter problema para nós ainda. Vamos fazer mais um problema. Vamos pegar esse daqui. Letra C. Vamos ver se esse aqui dá problema ou não. Primeira coisa que a gente tem que verificar. Primeiro passo. Ela está definida em x igual a 2? Tá, aqui, ó. F de quando x é 2, ela é 3. Então está definida. Ok. Segundo, quem é o limite de x tendendo a zero da minha função f de x? Se eu fizer as contas, eu quero fazer isso. Olha aí, exercício bom de prova. Ó. X quadrado menos 4. Como é que seria isso? Calcular esse limite. Seria o limite de x tendendo a zero. Aqui em cima é uma diferença de 2 cubos, né? X cubo menos 8 é x cubo menos 2 ao cubo. Então fica x menos 2, x ao quadrado, mais x vezes 2, mais 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por, usando aqueles produtos notáveis, hein? X quadrado menos 4 é o produto da soma pela diferença. Observe que esse x menos 2 com esse x menos 2 pode ser simplificado. E aqui ficou x tendendo a zero de x quadrado mais 2x mais 4. Tudo isso dividido por x mais 2. Vamos ver? Não é x tendendo a zero não, pessoal. Foi mal. Estou errado, tá? É x tendendo a 2. Estou fazendo no ponto igual a 2. Se fosse no ponto zero, era só substituir, que não daria problema. Então, se eu fizer aqui a substituição, ó, 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 4 é 12. 2 mais 2 é 4. 12 dividido por 4 é 3. Então, o limite existe e é 3. Agora, vamos para o próximo passo. O próximo passo, eu tenho que observar o terceiro item. O terceiro item é o limite de x tendendo a 2 de x ao cubo menos 8 sobre x quadrado menos 4 é 3. O f de 2, quando o domínio é 2, é também 3. Portanto, essas duas coisas são iguais. Como elas são iguais, qual é a conclusão que a gente diz? Que ela é contínua em x igual a 2. Beleza? Ela é contínua em x igual a 2. Então, os exemplos, os exercícios vão ficar mais ou menos em torno disso. Quer ver? Deixa eu ver alguns aqui para vocês pensarem um pouco. Eu vou botar esse aqui para vocês fazerem. Ó. Isso que tem que pensar no...
Acho que tem que pensar no teorema do confronto, esse exercício, tá? Esse exercício teria que pensar no teorema do confronto. Mas deixa esses dois aqui, mais importante para nós. Vamos botar esses dois aqui. Colocar assim, escrever assim, ó. Tarefa. Tarefa de casa. Tá, eu vou botar. Aí, ó. É parecido as ideias, tá vendo? É parecido as ideias. Olha, essa aqui não dá problema nenhum, não dá problema nenhum. Ah, eu estou resolvendo aqui, né? Mas tá bom. Deixa esses aqui. Pronto. Vocês vão fazer esses aqui para mim. Esses daqui, tá? Então deixa esses e esses. Pronto. Essa é a tarefinha de casa, tá? Completando a parte 3. Aliás, e completando não. Eu tenho que falar de um teorema aqui para vocês, antes de finalizar, mas esses daqui, eu vou enunciar 3 teoremas. Assim, com um rigor matemático certinho, é só conhecendo conceitos de análise mesmo, sabe? Aí demonstra eles com rigor mesmo. Só que nós não fazemos o curso de análise. E o curso de análise, na reta, assim, eu enquanto aluno, quando eu fiz matemática, foi o curso mais difícil que teve na matemática. Que curso pesado. Difícil demais o curso. Teorema do valor intermediário. Eu vou enunciar 3 teoremas aqui. Aí, enunciando esses 3 teoremas, a gente precisa ter em mente, porque no futuro a gente vai usar essas ideias, tá? Então, o que o teorema do valor intermediário diz? Ele diz assim, ó, se f é contínua em um intervalo, deixa eu colocar logo assim. Imagina, é lógico, eu já vou reduzir isso. Se f é contínua, se f é contínua em AB, tá? Então, a primeira coisa que tem que acontecer é isso. Se f é contínua em AB e f de A é menor ou igual a um certo K, que é menor ou igual a um certo ao f de B, então se ela é contínua e acontece isso, então existe pelo menos um x0 pertencente ao intervalo AB, tal que o f de x0 é igual a k. Ou seja, existe um domínio para essa função. Graficamente, que fica mais fácil você pensar nisso, o que eu estou afirmando nesse teorema é o seguinte. Então, a primeira coisa, é necessário que a minha função seja contínua em um intervalo AB. Então, eu preciso inicialmente garantir a continuidade dentro desse intervalo. Então, aqui existe um f de A e existe um f de B. Aí, o que eu estou afirmando para vocês? Que se existir um K, que esteja entre o f de A e o f de B, vai existir um x0 aqui embaixo, que vai ser imagem, ou domínio dessa imagem. Ou seja,
Ou seja, o f de x0 é igual a k. Tá certo? Esse é o teorema do valor intermediário. Então, o que é que ele garante para nós? Ele garante que dentro do intervalo AB, todos os caras ali terão imagens. Todos os caras, se ela é contínua, em todo esse intervalo. Sacou? Essa é a ideia do teorema do valor intermediário. O outro teorema que eu vou enunciar aqui é um teorema chamado teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano. Ele também pode ser conhecido como teorema do anulamento. Tá? E aí a brincadeira é mais ou menos parecida. Se f é contínua, se f é contínua em AB, então você tem a continuidade garantida. E, vou colocar assim, e f de A e f de B possuem sinais contrários, como assim sinais contrários? Ou seja, o f de A ele é negativo, o f de B é positivo, ou o f de B é negativo, o f de A é positivo, então tem que garantir que eles possuem sinais contrários. Então, se f é contínuo em AB e f de A e f de B possuem sinais contrários, existe pelo menos um x0 pertencente a AB. Quando eu digo pelo menos, significa que pode ter mais, mas pelo menos um vai ter. Tal que o f de x0 será igual a zero. Ou seja, imagina, você tem uma imagem abaixo do eixo x e uma imagem acima do eixo x, e essa função ela é contínua, então ela vai ter que cruzar o eixo x. Quando ela cruza o eixo x, significa que a imagem é igual a zero. Então é isso que eu estou afirmando. Então, graficamente, nós vamos pensar nisso assim. Eu vou imaginar que aqui seja o A e que aqui seja o B. Como eu estou dizendo que eles possuem sinais contrários e ela é contínua, então, querendo ou não querendo, ela vai ter que cruzar. Ela vai ter que cruzar o eixo X. Então, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Né? Então, como ela é contínua, pelo teorema do valor intermediário, todo mundo tem imagem aqui. E aí eu vou dizer o seguinte, que existirá pelo menos um x0 aqui, de tal forma que ela intersecta o eixo x. Ou seja, o f de x0 vai ser igual a zero. É uma raiz da função. Quando eu digo que pelo menos, é que ela poderia ficar fazendo assim, né? Aí teria várias raízes. Mas pelo menos uma é garantida. Bom? Então essa é a ideia do teorema de Bolzano. O que é importante lembrar? Que f de A e f de B têm sinais contrários. E por fim, para finalizar essa parte de hoje, nós vamos escrever um teorema chamado de teorema de Weissman. Eu acho que é assim que escreve esse nome desse cara. O que aqui diz aqui? De novo, vou começar do mesmo jeitinho. Se f é contínua, se f é contínua em um intervalo AB, tá certo? Então, estou dizendo, se f é contínua em um intervalo AB, então existirão x1 e x2
pertencentes a AB, tais que, tal que o f de x1 é menor ou igual ao f de x, que é menor ou igual ao f de x2. O que eu estou querendo dizer com isso? Ó? Se f é contínua dentro de um intervalo, existirão x1 e x2, tal que o f de x1 é o menor valor e o f de x2 é o maior valor. Então, o que eu traduzindo isso? Ou seja, existirá um valor mínimo e um valor máximo da função nesse intervalo. Então, esse teorema simplesmente é para mostrar para vocês que existe um valor mínimo e um valor máximo dentro de um intervalo. Às vezes pode coincidir o mínimo com o máximo quando ele é constante, né? Mas a ideia é essa daqui. Então imagine que você tenha, sei lá, alguma coisa assim, ó. Opa, aí o que eu acabei de fazer não é função. Desenhando azul. Ela vem, ela desce, ela sobe, ela desce, e ela sobe de novo, por exemplo. Então aqui você tem... Deixa eu descer ela mais um pouco, só para não falar que ela tem que coincidir com o final do intervalo, tá? Não precisa coincidir com o final do intervalo. Ela sobe e ela desce, pronto. Então aqui é o A e aqui é o B. Então, eu estou dizendo que existe um valor x1 e um valor x2, de tal forma que o f de x1 é o menor valor dessa função e o f de x2 é o maior valor dessa função. Qualquer imagem dessa função, ela está contida dentro desse intervalo. Então, esse é o mínimo e esse é o máximo. Um pouco mais para frente, quando a gente estiver estudando derivadas, nós vamos aprender uma coisa de mínimo global, máximo global, mínimo local, máximo local. Então, o que significa essas ideias? É só pensar, mínimo local, você está dentro do intervalo, máximo local, máximo global, você está pensando na função inteira. Tá? Mais para frente, quando a gente estiver aprendendo a fazer derivadas, nós vamos encontrar quem é o mínimo, quem é o máximo e assim por diante. Tá? Então, vou ficando por aqui, deixando esse último teorema, o teorema de Weissner, o teorema de Bolzano, né, que é importante você saber dessa raiz, e o teorema do valor intermediário, que diz que todo mundo tem imagem dentro desse intervalo. Tá? Não esqueçam de fazer os probleminhas para entregar. Essa é a parte 1. Aliás, essa é a parte 3. Tem a parte 1, parte 2, parte 3. Beleza? Se eu não me engano, deixa eu só dar uma olhada aqui. Eu coloquei essa tarefinha de vocês para vocês entregarem. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando é que eu coloquei essa tarefinha de vocês aqui? Ó. Segundo período de cálculo. Ó, tá aqui, ó. Dia 25, parte 1, parte 2. Vou gravar a parte 3 agora. Aula tal, 25. É para entregar dia 8. A parte 1, parte 2, parte 3. Tá ok? Então é isso daí. Agora eu vou fazer a prova de vocês. Eu já sei o que eu falei, né? Então agora eu já estou apto a fazer a prova de vocês sobre limites, que a gente tinha marcado na aula no dia quinta-feira, dia 4, né? Então, prova dia 4. Então, a tarefa é para entregar dia 8, mas se eu fosse vocês, eu faria as tarefas para estudar para a prova, né? E vai cair coisa bem simples aí. Beleza? Valeu, é isso daí.
Acabou, vou parar a gravação. Um abraço para todo mundo.